Bom dia, meus irmãos da Escola Bíblica Dominical. Bom dia, pastor Carmen Lúcia, toda a igreja. Ai, meus irmãos, Deus nos abençoe ricamente, dando a todos nós da sua alegria, da sua paz. Que o Senhor nos cubra com o seu amor, com a sua graça, com a sua proteção. Graças a Deus por todas as coisas, graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Que o Senhor nos abençoe. Um bom domingo a todos os irmãos. Bom, temos falado, agora sobre as cartas paulinas. Temos até o título, Epístolas Paulinas, Mensagens Divinas. Semana passada, domingo, nós vimos só um pouquinho, um perfil rapidinho da carta aos Tessalonicenses, primeira e segunda carta, para entendermos o que estava acontecendo, aquela igreja tão amada, tão querida, mas com uma grande preocupação que tirava a paz dos seus irmãos, Era a volta de Cristo, lembram? Eles achavam que o Senhor já tinha voltado e o que iria acontecer? Nós vimos um pouquinho, nós vimos Paulo falando para eles terem fé, lerem mais a palavra de Deus, lembram? Fizemos isso, o estudo da palavra, para eles não ficarem preocupados e nem aflitos. E assim deve ser, graças a Deus, a sua vida, a minha vida, firmes na fé com o Senhor Jesus. E hoje falaremos um pouquinho, rapidamente, sobre Timóteo. A primeira e a segunda cartas, que são chamadas com Tito também, mas são chamadas de epístolas pastorais. Por que epístolas pastorais? Vamos lá. Porque foram as últimas cartas de Paulo, as últimas. Então, Paulo queria muito que Timóteo, Tito, havia também os outros ajudantes, como Barnabé, como Silas, como João Marcos, mas essas epístolas, a Tito e a Timóteo, são chamadas de epístolas porque Paulo estava escrevendo, eram suas últimas cartas. E eu vou ler para vocês esse versículo que nós sabemos de cor, 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É tão lindo esse verso, vou ler para os irmãos, é maravilhoso. Lembrando das últimas palavras de Paulo para Timóteo. 2 Timóteo 4, versículo 6. E vou ler o 7 também. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado e o tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Isto nessa tradução, mas nós, lembrando, combati o bom combate, completei ou acabei a carreira, guardei a fé. E vou continuar com o 8. E agora, está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Meus irmãos? Paulo ensinando, enviando suas cartas. Semana que vem falaremos rapidamente também um curto, assim, uma visão panorâmica bem curta sobre Tito. Mas pensando hoje em Timóteo, filho de Eunice. A mãe de Timóteo, Eunice, ela era judia, mas seu pai não era judeu. Mas o que aconteceu? Paulo viajava com Silas. Paulo viajava com Silas, mas chegou um certo momento que Paulo e Silas se separaram, isso já na segunda viagem de Paulo. E então Paulo, ele parou em Derbe e Listra, e Silas convidou João Marcos. Então João Marcos seguiu viagem com Silas. E Paulo, parando lá em Derbe e Listra onde morava Eunice, a mãe de Timóteo, e ali Paulo ouviu
falarem muito, mas muito bem de Timóteo, aquele jovenzinho. Então Paulo convidou Timóteo para seguir viagem com ele, porque ele ouvia falar muito bem. Como é gostoso, como o nosso coração fica feliz quando os nossos próprios irmãos na fé compartilham testemunho de nossas vidas para outros irmãos. Antes de agradar os outros irmãos, o coração do nosso Deus com certeza fica muito feliz quando ele vê, quando ele sabe e quando outros irmãos compartilham do que está acontecendo com os irmãos da nossa igreja. Que bênção que é ouvir falar bem, que bênção que é o bom testemunho. E Paulo ouviu esse bom testemunho de Timóteo, tão jovenzinho. Então Paulo levou Timóteo com ele. E qual que era o objetivo de Paulo? Paulo quando eu já falei no início, ele estava já se despedindo, né? Praticamente se despedindo através de suas cartas para Timóteo, epístola, vamos falar corretamente, né? De suas epístolas pastorais, porque Paulo estava preparando tanto Timóteo como Tito para assumirem o trabalho missionário, o trabalho nas igrejas. Tanto Paulo como Silas, em suas viagens, eles visitavam as igrejas que eles haviam fundado, né, estabelecido. E então o que eles faziam? Eles paravam nessas igrejas para ver como que estava indo aquele trabalho, se estava indo tudo bem, porque naquela época havia muitos hereges, e esses hereges queriam acabar com as igrejas, com as suas falsas doutrinas. Hereges são aquelas pessoas que acabam falando tudo contra a palavra de contrário, né? É aquele que ensina as doutrinas contrárias ao ensino dos apóstolos, ao ensino da palavra de Deus. Tudo ao contrário, tudo que não tem nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, são doutrinas hereges, são falsas doutrinas. E tanto Paulo como Silas visitavam as igrejas que eles haviam fundados, né, para ver se estava indo tudo bem. E era uma preocupação de Paulo, deixar líderes firmes na fé, líderes que conservavam a sã doutrina, os ensinos dos apóstolos, os ensinos do Senhor Jesus, para que deixassem igrejas firmes, igrejas fortes. Porque as igrejas do futuro, se fracassassem, seria por más escolhas, má liderança. Então essa era uma grande preocupação de Paulo, deixar líderes firmes na fé. Então Paulo estava ensinando Timóteo, ensinou também Silas, para que a igreja permanecesse firme na fé, para que a igreja se tornasse uma igreja forte, tinha que estar o quê? Firmada na palavra de Deus. E essa igreja que estava firmada na palavra de Deus, dependeria de seus líderes, seus futuros líderes. E vamos ver o que Paulo fala para Timóteo na segunda epístola, capítulo 2, 1 e 2. Vou ler para os irmãos. Vamos lá, voltando. Olha o carinho de Paulo com Timóteo. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos com Cristo Jesus. Então, você, Natália, vocês, meus irmãos, igreja e IBAN, o que nós precisamos? Vou ler novamente. Então, você, meu filho, meus irmãos, colocando para nós hoje, sejam fortes por meio da graça que é nossa, a graça do nosso Deus. É tudo que nós precisamos, por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Nesses tempos difíceis, nesses tempos de distanciamento, nesses tempos dessa doença horrível, o que precisamos? Firmeza na fé. E o nosso pastor nos tem orientado, nos tem ensinado através da palavra viva. E nós estamos apenas distantes da igreja, ou melhor, lá do templo, mas da igreja
graças a Deus, pela graça de Deus, nós estamos unidos e não podemos cair, não podemos cair no desânimo. Precisamos cada vez mais estarmos unidos na fé, na única fé no Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus o pastor nos tem ensinado, temos sido alimentados às quartas-feiras, aos domingos, pela palavra de fé no Senhor Jesus. Vamos permanecer firmes. Isso é graça, é a graça de Deus sobre nós. Não terminei o versículo, vamos lá para o versículo 2. Então, olha que Paulo estava instruindo, como Paulo instruía Timóteo. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros. Então, os ensinos nós temos que dar continuidade, e a liderança da igreja, nós precisamos permanecer firme no Senhor, e Paulo ensinava a Timóteo a deixar, a treinar, a ensinar homens firmes na fé. Não era porque as pessoas naquela época falavam, eu me converti, eu sou de Deus, poderia entregar a igreja, a liderança da igreja para esses homens que falavam, eu sou doutrinado, já me converti, sou de Deus, agora eu posso liderar a igreja. Não, Paulo, ele deixa bem claro para Timóteo, é escrito na palavra de Deus que essas pessoas, que esses líderes deveriam estar firmados na sã doutrina. Então, os cuidados a igreja deveria ser entregue aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros sem se desviar, sem desvio da sã doutrina. E a sã doutrina é aqui, a palavra de Deus. Então esse era o cuidado, a preocupação de Paulo. Antes de partir, ele deixou a primeira carta e a segunda carta a Timóteo. E nós iremos estudar paulatinamente, aos pouquinhos. Hoje é só um perfil da preocupação de Paulo escrever para Timóteo. O cuidado de deixar a igreja firme na fé no Senhor Jesus, para não cair nas mãos de hereges. E já naquela época já havia um grande número, imaginem hoje. Então vamos continuar firmes na fé, perseverando na sã doutrina, ouvindo os ensinos, graças a Deus, do pastor Sória, que Deus tem dado sabedoria, que Deus deu e tem dado sabedoria dia a dia a Ele. Possamos prosseguir, queridos meus irmãos, firmes na fé, porque só o Senhor para nos dar forças, para renovar nossas forças, nossas mentes, e estarmos firmes na fé, cuidando de nossas famílias, nossos filhos, a nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa nos dirigir para chegarmos à estatura de varão perfeito, como Paulo também nos ensina. E a estatura de varão perfeito é a estatura do Senhor Jesus. Vamos prosseguir, vamos seguir para chegarmos. Deus abençoe vocês, meus irmãos, Deus nos abençoe, e vamos prosseguir firmes na fé. Até a semana que vem. Deus nos abençoe. Um beijo grande para todos vocês. Beijos.